Boa noite, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos, vamos estudar aqui a palavra de Deus com uma aplicação hoje para nossas vidas, mais especificamente na área emocional, né? Vamos falar hoje sobre autoestima. E vamos para a nossa aula. Abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 33 diz assim: Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12, 33. Aqui, o evangelista está, mais uma vez, mencionando o segundo maior, né? Na verdade os dois, aqui é uma junção dos dois maiores mandamentos. O primeiro que Jesus falou que é amar a Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E o segundo que ele disse que é amar ao próximo como a si mesmo. O evangelista Marcos está unindo aqui os dois maiores mandamentos bíblicos. E para nós falarmos hoje de autoestima, nós vamos focar aqui nesse trecho onde ele diz assim que nós devemos amar ao próximo assim como amamos a nós mesmos. E aqui eu já quero deixar uma reflexão para vocês, irmãos. Como falaremos de autoestima falando de amor ao próximo? Isso é uma verdade porque se você não consegue amar a si próprio, como é que você vai amar ao seu irmão? Se você não tem amor por você mesmo, como que você vai amar uma outra pessoa? Então, quando você não ama a si próprio, por consequência, você não é possível você amar o seu próximo como você se ama. Uma vez que você não se ama, você não está cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. E a autoestima vai nos ajudar, esse tema, a esclarecer muitas coisas em nossas vidas que vão abrir o nosso entendimento e vai trazer também cura para a sua vida, para as suas emoções aí, em alguma área que possa estar sendo um limitador na sua vida. Na psicologia, a autoestima significa a avaliação que uma pessoa faz dela mesma. Essa avaliação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, a autoestima, ela é uma palavra que nós usamos para nos referir a uma visão que você tem de você mesmo, a avaliação que você tem de você mesmo, seja ela para o lado positivo ou negativo. Então, uma pessoa, ela pode ter uma alta autoestima ou uma baixa autoestima. A autoestima é o conhecimento que cada indivíduo tem de si mesmo. E esse conhecimento ele se divide em dois componentes. Então, a autoestima é o conhecimento e a avaliação que você tem da sua vida. Esse componente da autoestima, esse quesito autoestima, ele é composto por dois outros fatores que a gente pode nomear, que são a autoimagem e a autoestima. Então, autoimagem e autoestima, elas estão conectadas. Tem também ainda dois outros sinônimos que a gente ouve muito as pessoas usarem para falar desse tema, que é a autoconfiança e a autoaceitação. Todos esses pontos aqui estão conectados com a sua autoestima. Se você tem a sua autoestima baixa, automaticamente você não vai ter autoconfiança nem autoaceitação e a sua autoimagem vai ser negativa. A imagem que você tem de você mesmo vai ser negativa. Se pelo contrário você é uma pessoa que tem autoestima positiva, você vai se enxergar de uma forma legal, você vai ter uma confiança boa e você vai também aceitar a si próprio. E todos nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Em algum nível, em alguma área das nossas vidas, nós
podemos estar com baixa autoestima em alguma área das nossas vidas. Então, seja na sua aparência física, seja nas suas características intelectuais, seja, né, nos seus traços, no seu rosto, seja na sua inteligência, por causa dela você tem uma baixa autoestima. Então, em alguma área, você pode estar sendo afetado nesse quesito da sua autoestima. Tá bom? Esse assunto, irmãos, ele parece ser um assunto meio que de psicólogo, né? Mas é bíblico. É um assunto que a gente vai encontrar em muitas passagens bíblicas. Então você não pode se enganar e achar que esse aqui não é um assunto espiritual. É também um assunto espiritual que mexe com o nosso emocional. Por quê? Porque uma pessoa que não tem autoestima, irmão, ela tem dificuldade até mesmo de receber a salvação que Jesus Cristo nos deu. Porque ela não se acha digna e merecedora. Na verdade, nós não somos, nós aceitamos e sabemos que tudo é pela graça. Mas a pessoa que ela tem essa autoestima negativa, ela se recusa a aceitar, porque ela acha que pode ser para todo mundo, menos para ela própria. Então, isso é um assunto espiritual. E eu vou te mostrar na Bíblia um exemplo de um grande homem na Bíblia que tinha baixa autoestima. Tinha baixa autoestima. Conhecer o seu próprio eu, quando você busca conhecer a si próprio, isso é fundamental para seu crescimento, principalmente se você trabalha na igreja. Se você é um líder, se você ocupa algum cargo na igreja, você precisa conhecer a si próprio, conhecer as suas limitações. Esse autoconhecimento implica em você ter consciência dos seus aspectos positivos e negativos. Você ter autoconhecimento, irmão, não é você ficar procurando as suas qualidades. Autoconhecimento é você ter esse reconhecimento que você realmente tem algumas qualidades, mas também tem alguns pontos que precisam melhorar, que precisam ser trabalhados. Esse é o autoconhecimento. E mesmo sabendo que você em algumas áreas é muito bom e outras muito ruim, você convive em paz consigo mesmo, mas não se conforma em estar abaixo em algumas áreas. E busca mudança para isso, busca melhorar aquelas áreas que você está, vamos dizer assim, né, em falta. Então, ter ciência dos nossos aspectos positivo e negativo e valorizar aquilo que você encontra. Tem gente que ela fala assim, eu vou fazer autoconhecimento, eu vou buscar me conhecer. Daí ela vai lá, começa a pensar nela própria e começa a achar um monte de coisas na vida dela, positiva e negativa, e de repente ela tem uma baixa autoestima. Sabe o que ela faz? As virtudes que ela tem, que ela achou, ela não valoriza nenhuma dessas virtudes, nenhum dos pontos positivos que ele achou na vida dele, ele tem aquilo como algo importante, precioso. Agora os defeitos ele coloca lá em cima e fala assim, nossa, eu sou o pior das pessoas, eu sou um lixo mesmo, eu sou um traste, olha só esses meus defeitos aqui, olha aqui meus defeitos, e aí ele esquece das coisas positivas que tem na vida dele. Pra gente obter essa conversa interior, que é o autoconhecimento, é necessário a gente voltar-se para nós mesmos. Não sei se você já percebeu, lá no Salmo, se eu não me engano, 42, Davi está falando com ele mesmo. Ele fala, por que está batido a minha alma? Porque se você está se perturbando aqui dentro, confia em Deus. Ele está falando com ele mesmo. É isso que você precisa para fazer esse autoconhecimento. É olhar para dentro de você, voltar para si mesmo, para que você possa encontrar dentro de você essas qualidades e esses defeitos, vamos dizer, né? Esses pontos de melhora, não vamos chamar de defeito, vamos chamar de pontos de melhora. E para você empreender essa jornada rumo ao autoconhecimento, rumo à sua essência, você precisa deixar de lado o seu ego. O seu ego, ele não quer ser ferido.
Ele não quer ser machucado, ele não quer que você encontre defeitos em você mesmo. Ele não quer que você encontre coisas na sua vida que vai te mostrar que você não é essa Brastemp toda que você acha que você é. O seu ego, ele não quer que isso aconteça. Então, toda vez que você começar a refletir nessas coisas, o seu ego vai tentar te convencer de que isso não tem nada a ver, isso não é algo importante, você não deveria mexer com isso, deixa esse negócio quieto para lá, não vamos mexer com essas coisas não, daqui a pouco vai começar a piorar. Então, o seu ego, ele não vai querer ser ferido. Ninguém gosta de encontrar defeitos, ninguém gosta de reconhecer erros. Por exemplo, talvez você faça algo na sua vida que é um comportamento, não estou dizendo que é um comportamento errado, nem pecado, nem nada assim, mas não é uma coisa legal. Você tem lá algo que você faz, é um hábito que você tem que é ruim. Você não quer se convencer de que aquilo é ruim, de que aquele hábito é um hábito mau, que não vai fazer bem para sua vida e tal, e o seu ego, ele não quer reconhecer isso. Ele quer ficar te convencendo a deixar as coisas como tá. Então, você precisa deixar o ego de lado se você quiser alcançar esse autoconhecimento que a gente está falando aqui. Amém, irmãos? Está dando para entender? Lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes 6:11. Nós vamos ler aqui. Está dizendo assim, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Olha só o que o anjo disse para Gideão, hein? O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu. Olha a resposta do Gideão, queridos. Me diga aí se ele tinha uma autoestima positiva ou negativa. Gideão respondeu: Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Essa foi a resposta que Gideão deu para o que o anjo falou para ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. E aí o anjo falou mais uma vez. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu pergunto para você, vamos dar uma pausa aqui no versículo. Pergunto para você, querido, o anjo não deu nem bola para as coisas que Gideão falou ali. Ele chamou Gideão do quê? Varão valoroso. A resposta do Gideão começou com ai. Quando a resposta começa com ai, querido, pode saber que não vem nada de bom depois. Ele falou: Ai, meu Senhor. E aí derramou um monte de reclamação lá pro anjo. O anjo falou para ele mais uma vez: Vai nessa sua força. Que força que o anjo viu ali, pelo amor de Deus. E ele falou: Você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Sou eu que estou te enviando. E aí Gideão falou de novo pro anjo. Ó, vamos continuar lendo. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu. Só mudou aqui a ordem aqui, né? Primeiro era ai, meu Senhor. Agora é ai, Senhor meu. Com que livrarei Israel? Aí, olha só o que Gideão, irmão. Tô brincando aqui, mas olha só o que Gideão achava dele mesmo. Ele começa falando aqui, ó. Primeiro, lá em cima, ele já falou o que ele sentia. Como ele se sentia com relação a Deus. Ele se sentia abandonado, desamparado com relação a Deus. Ele falou: agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aqui, nessa outra passagem, ele fala: Ai, Senhor meu, com o que eu livrarei Israel? Aí ele começa:
a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Essa era a autoimagem que Gideão tinha dele mesmo. Primeiro, ele se sentia abandonado por Deus, desamparado pelo Senhor. Depois, ele mesmo diz: eu não consigo livrar o povo de Israel de jeito nenhum. Como que eu vou livrar esse povo se a minha família é a mais pobre que tem, é a menor de todas as tribos de Israel, a mais desprezada, era o que ele sentia, a mais deixada de lado, coitadinho de mim, e eu, aí ele começava a pensar dele, eu sou o menor, ou seja, ele era primeiro na vida dele, quando ele olha para a vida dele, de todo mundo que tinha na casa dele, ele era o pior, o menor de todos. Quando ele olha para as tribos de Israel, as 12 tribos, a dele também era a menor de todas. Quando ele olha para Deus, ele não vê algo bom. Ele fala: Deus me abandonou, nos abandonou aqui. Eu vou terminar de ler aqui até o versículo 18, tá? Vou terminar de ler aqui, ó. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse, Gideão respondendo de novo: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Mais um sinal aqui, querido, de que ele estava até duvidando de que aquele anjo que falava com ele realmente era um anjo da parte do Senhor. Ele disse: eu rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E o anjo respondeu: eu esperarei até que voltes. Pronto. Versículo 11 ao versículo 18 já dá o contexto de tudo aquilo que a gente vai falar aqui sobre a autoestima, baseados aqui um pouco na vida de Gideão. Então você viu, irmão, a autoimagem que Gideão tinha dele próprio. Uma autoimagem deturpada, uma autoimagem diferente daquela que Deus tinha dele. Porque a palavra que o anjo disse, a primeira coisa foi: o Senhor é contigo. Primeiro, o anjo já chegou falando assim: você não está sozinho, Deus é contigo. Você não foi abandonado como você sente, você não foi desprezado. O Senhor é contigo. O anjo, nas duas palavras que ele falou diretamente uma palavra contra a baixa estima que Gideão tinha com relação à sua própria vida. O anjo foi nesses dois pontos. Primeiro, o fato dele se sentir abandonado por Deus, e segundo, sobre quem o próprio Gideão era. Ele se achava o menor, o mais desprezível, o incapaz. O Senhor falou: o Senhor é contigo, homem de valor, homem valoroso. Então, querido, a forma que Gideão se enxergava era totalmente diferente da forma que Deus o enxergava. E isso acontece na minha e nas suas vidas. Às vezes, a forma que você se olha, que você se enxerga, você diz assim: eu sou incapaz de fazer isso, eu sou incapaz de ser um líder, eu sou incapaz de pregar, eu sou incapaz de evangelizar, eu sou incapaz de ter sucesso na minha vida profissional, na minha vida emocional, eu nasci para sofrer. Isso é o que você está dizendo de você mesmo, mas o que Deus está dizendo não é isso. A maneira como nos vemos e como nos valorizamos, ela é influenciada pelo que nós chamamos de autoimagem. Gideão, irmãos, ele se via como esse zero à esquerda e ele se comportava desse jeito, porque ele se achava que ele era um zero à esquerda. A forma que você se vê vai dizer como é que você vai se portar diante das situações. Se você estiver diante de uma oportunidade, vamos dar um exemplo aqui prático para a sua vida. Você está lá numa entrevista de emprego, no processo seletivo com outras pessoas. Você olha para lá, você fala: nossa, aquele cara ali tem cara de ser inteligente. Nossa, aquela mulher ali tem cara de ser muito esperta. Com certeza é ela que vai ser escolhida. Você olha para os outros e como você se acha o zero à esquerda,
Você mesmo se exclui. E aí o entrevistador chama todo mundo lá e fala aquela coisa, né? Vamos fazer uma dinâmica. Aí você quer se enfiar embaixo da mesa. Eu já quis fazer isso já quando eu estava procurando emprego lá no início. Por quê? Porque você acha que de todo mundo que está ali, você é o pior de todos. E aí você mesmo se sabota. Você mesmo tira de você a chance que você tinha. Por quê? Porque você vai falar, ah, tem vergonha. E vai se negar a fazer a tal da dinâmica. Você já te tirou fora. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Provérbios 23, versículo 7, a Bíblia diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como você se enxerga, a visão que você tem de você mesmo é o que você vai ser. Se você se vê como o menor das tribos de Israel, o menor da sua casa, o mais indigno de todos, o mais coitadinho de todos, é isso que você vai ser. Então, se você, querido, é uma pessoa que gosta de ficar se olhando desta forma, você precisa mudar isso, porque a forma que você vê você, a forma que você se enxerga é o que você vai ser. Eu não estou falando, irmãos, que você precisa se achar o melhorzão, o bonzão, o bonitão diante de Deus. É lógico que diante de Deus ninguém é nada. Mas você precisa saber que se o próprio Deus vê valor em você, você precisa ter capacidade também de reconhecer esse valor. O anjo já tinha falado para Gideão, você vai libertar Israel. E ele falando, o quê? Por isso que quando você é convidado e alguém fala assim para você, vai lá contar um testemunho que Deus fez na sua vida. Ô irmão, quer dar uma palavra aqui pra gente? Ô irmão, tô com uma célula lá, você quer ministrar nessa célula? Você quer enfiar sua cabeça dentro da terra igual um avestruz. Por quê? Porque você, a pessoa que está te chamando, tá vendo valor em você, mas você não está vendo nenhum valor. Aí você quer enfiar sua cabeça embaixo da terra. Enquanto você não mudar isso, você vai ser aquilo que você está pensando que você é. Então nós estamos cheios de conceito negativo sobre nós mesmos e a gente vai sempre viver insatisfeito com tudo que a gente é e com tudo que a gente tem, porque nós não enxergamos valor em nós. Nós queremos até nos parecer com os outros. Aí entra outra coisa, entra a inveja. Porque você tem valor, você tem qualidades, mas você não enxerga. E aí sabe o que você faz? Ah, eu gostaria de ser lá, igual fulano de tal. Olha como ele é desenvolto, como ele fala bem, olha como o pastor faz aqui uma live, fala aqui na internet, na frente de um monte de gente. Eu queria ser ele. Você não é ele, você não é ninguém, você é você. Então você precisa saber que essa sua baixa autoestima pode te levar a ter inveja das pessoas. Abre as portas do seu coração, da sua alma para o pecado. Por isso que nós começamos lendo lá em Marcos, ele fala assim: você precisa amar ao próximo assim como você ama você mesmo. É o segundo mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Para você fazer isso, irmão, só vai conseguir fazer isso quem é curado. Só vai conseguir amar o próximo como você ama você mesmo quando você é curado na sua alma, quando você é restaurado na sua autoestima. Quem aqui pode se identificar com isso? Ó? Você já chegou até a ter vergonha de você mesmo. Fala, eu olho para mim, eu sinto até desgosto de quem eu sou. Eu olho para mim, eu não tenho até vergonha. Ixi, se eu pudesse eu nem saía de casa. Isso é baixa autoestima, querido. Não vê nenhuma qualidade em você. Deus quer tratar-nos nestas áreas aqui e Ele quer fazer com que a gente venha reconhecer quem nós somos e o quanto de capacidade nós possuímos. E aí sim, se deixarmos Deus fazer isso, nós vamos estar aptos para conquistar coisas grandes. Você quer conquistar alguma coisa, irmãos? Você quer crescer? Você quer ser um líder melhor? Você quer ser um pregador melhor? Você quer ser um filho, um pai, uma esposa, um esposo melhor? Você precisa fazer com que isso aconteça. Ter uma autoimagem e uma autoestima positiva. Isso é a chave para você ter uma vida saudável. Sabe por quê? Porque mesmo que aconteça alguma coisa negativa, você vai saber que você, independente de qualquer outra coisa, você tem
valor. E essa coisa que aconteceu, muitas das vezes, não é porque você é um zero à esquerda. É algo da vida, faz parte. Mesmo que você possa até ter errado, você vai tentar de novo, vai fazer melhor da próxima vez. Deixa eu falar para você sobre duas coisas aqui, o que é, como que a gente pode se definir aqui, a autoimagem. Autoimagem fala da ideia que você tem a respeito de você mesmo. A ideia que você tem, a ideia fala dos seus pensamentos. A autoimagem são os sentimentos, as atitudes que você tem para com você mesmo. Como você se vê, como você se enxerga, como você enxerga a sua história de vida, as coisas que você viveu. Você olha para você assim e você fala, nossa, como eu sofri, coitado de mim. Você não é um coitado. Se você ficar com essa autoimagem negativa sobre você mesmo, você nunca vai conseguir mudar essa situação. Então, a autoimagem é como você se enxerga, não como você olha para você no espelho e vê lá o seu rosto, mas como você, aquilo que você pensa sobre você. E aí, a autoestima, ela fala sobre a avaliação que você faz sobre o seu valor. A avaliação que você faz sobre o seu valor. Vou dar um exemplo aqui, tá bom, querido? Você está lá numa fila para comprar um sorvete. E aí vem um pessoal lá que não nem olhou, nem te viu na fila, foi e entrou na sua frente. Aí você fala, nossa, nem me viu aqui. E deixa e fica quieto, calado, você estava, calado você ficou. E todo mundo que entrou lá na sua frente foi, comprou o sorvete acabou. E você ficou sem. É isso que muitas pessoas fazem na sua vida. Ela não dá valor para ela mesma a ponto de lutar pelas coisas que ela gostaria. Então, se você não enxerga valor em você, você não vê importância em honrar seus objetivos, os seus propósitos de vida. Por isso que às vezes você começa a fazer alguma coisa para você na sua vida e você abandona. Porque a sua autoestima é baixa, você às vezes começou a fazer alguma coisa e veio uma dificuldade, alguém falou para você que é muito difícil, alguém te incentivou a desistir e você falou, é mesmo, eu não vou dar conta disso daí não. É uma avaliação que você faz de você mesmo. E essa avaliação, ela sempre pode ser positiva ou negativa. Se você, querido, tem uma autoestima positiva e você está querendo seu sorvete, você vai falar assim, ei, fulano de tal que entrou aqui na minha frente aqui, você fica atrás de mim que eu já estava na fila, por favor. E aí você vai lá e vai comprar o seu sorvetinho. Isso é na sua vida. Então, tem pessoas com autoimagem e autoestima negativa que vivem uma vida que elas não gostam. Aceita as coisas que aparecem na frente delas, porque elas pensam assim: ah, se é isso que apareceu, é isso que eu mereço. Eu mereço esse trabalho, eu só mereço essa vida aqui, eu só mereço andar a pé, eu só mereço me vestir assim mesmo. Por quê? Porque ela tem uma baixa autoestima. Essas pessoas frequentemente estão se sentindo desanimada, desmotivada, não tem ânimo para nada. E onde é que isso começa, querido? Onde começa essa autoestima negativa desse jeito? Tanto negativa quanto positiva começa na infância. A fonte da autoestima, ela sempre vai vir desde a nossa infância. Gideão, ele era um homem que possuía autoestima negativa e ele passou a vida toda ouvindo profecias contrárias a respeito dele e ao povo dele. Por que você acha que ele deu aquela resposta para o anjo? Você acha que foi do nada? Não, aquilo ali já tinha sido já construído na vida dele já. Ele revelou a incredulidade que ele tinha a respeito dele mesmo. Eu libertar Israel. Vou ler de novo aqui o versículo 15, ó. O Gideão disse: ai, Senhor meu, com o que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Esse pensamento, essa autoavaliação que Gideão tinha dele, da sua família, do seu povo, foi construída por um longo tempo, desde sua infância. A resposta que ele deu para o anjo aqui foi dada, não do nada, mas foi de acordo com aquilo que ele pensava. Isso aqui é uma crença limitante. Se você já ouviu essa expressão, ou se por acaso você tem preconceito com essa expressão,
saiba que quem pensa desse jeito é um pensamento, é uma crença, acredita nisso, e esse algo que essa pessoa acredita limita ele de fazer qualquer outra coisa. Então é uma crença limitante. É por isso que se chama assim, porque ela te limita, essa forma de sua de pensar te impede de querer avançar. Ele e o povo que estava lá na cidade dele, muitos outros também poderiam ser assim como Gideão, de baixa autoestima, porque eles poderiam falar: vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos orar ao Senhor e vamos guerrear contra esse povo inimigo nosso aqui, e não ficar apavorados e com medo. Então, ele tinha essa crença limitante sobre ele e sobre as capacidades que ele tinha. Eu pergunto para você, queridos, qual é a crença que você tem que limita você? Sobre as suas capacidades, sobre as suas habilidades? Será que você acredita que você pode fazer uma faculdade, que você pode crescer financeiramente, que você pode crescer espiritualmente, assumir uma posição de liderança na igreja? Se você acredita que você pode ser um pregador da palavra, um evangelista, um profeta, um obreiro? Você acredita em você e nas coisas que Deus disse para você? Tem gente aqui que pode estar me ouvindo que talvez já recebeu até mesmo uma palavra de Deus dizendo: eu escolhi para fazer tal coisa, e até hoje você está com a cabeça enfiada dentro da terra, fugindo de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que você enxerga sobre você vai formar os seus significados de vida. E os seus significados, se eles forem negativos, eles vão se tornar crenças limitantes na sua vida. E essas crenças, elas são geradas na maioria das vezes de três formas. Primeira delas, no nosso seio familiar, depois no seu convívio social e na sua mente. Vou falar rapidamente aqui sobre esses três pontos, então, porque, como eu já disse, tudo vai começar na nossa infância. Então, há situações que influenciam a nossa alma desde o nosso nascimento. A maior parte das crenças surge no seio familiar e a autoestima da criança é formada nos primeiros anos. Palavras depreciativas esmagam a autoestima, penetram fundo no seu interior, e é no nosso interior que estão essas definições dos seus conceitos, dos seus valores, aquilo que você pensa sobre você mesmo. Tudo isso está lá no seu interior, na sua alma. Então, olha só como que acontece no âmbito familiar, por exemplo. Isso aqui pode ser de pais para filhos, pode ser de filhos para os pais, pode ser de marido para esposa, de esposa para o marido, entre irmãos, entre avós e netos, entre tios e sobrinhos, entre primos. Olha só, críticas, envergonhar e repreender excessivamente a outra pessoa, só falar dos defeitos da pessoa, castigar a criança na frente dos outros, não dar a atenção necessária para as crianças, deixar a criança sem higiene, sem afeto, sem alimentação, colocar para a criança alvos fora da realidade, querer que uma criança não faça coisa de criança, por exemplo, exigir que a criança tire notas exuberantes em todas as matérias, em todas as aulas, em todas as provas, expressar expectativas no outro de que ele vai falhar. Pode ir lá, o seu cônjuge, né, chega para você e fala: eu vou participar de um processo seletivo, estou querendo arrumar um emprego. Vai à toa, eu acho que aquilo lá eles não vão querer saber de você, não. Expectativas negativas. Não crer na capacidade do próximo, do seu próximo ali. Raramente fazer um elogio. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma baixa estima. Não encorajar e nem dar apoio emocional para outra pessoa. Não dar carinho aos filhos. São os pais que não abraçam, que não beijam os filhos. E aqui tem algumas expressões que roubam a autoestima da pessoa. Seu desajeitado, seu burro, seu lerdo. O que mais? Tem várias expressões. Não deixe ninguém perceber quem você é, porque tá querendo dizer que a pessoa, na verdade, ela não é boa, não presta. Você já era um problema desde antes de nascer.
Gostaria que você nunca tivesse nascido. Será que você não consegue fazer nada direito, menino? Todas essas expressões e muitas outras que a gente pode acrescentar desse tipo são coisas que no seio das nossas famílias fazem com que a autoestima de uma pessoa, principalmente de uma criança, vá lá para baixo. Depois, quando essa criança desenvolve mais um pouco, ela vai para o convívio social, ela vai para a escola. Quando já é adulto, vai para o trabalho, vai ter que fazer amigos, vai começar a se relacionar com outras pessoas. E aí, a sociedade determina o que é valorizado e o que não é, o que dá status e o que não dá. Os padrões da sociedade são sempre, lá em cima e estão muito longe do que a Bíblia ensina. Hoje, na nossa sociedade, cada pessoa ela vale só aquilo que ela tem, de bens materiais principalmente. Então, quem não atinge esses padrões, se não tem uma autoestima positiva, não sabe quem ela é de verdade, assim como Gideão, ela vai se sentir inferiorizado, sempre abaixo da média, sempre um zero à esquerda. Por exemplo, a mídia coloca vários padrões, valores que, na maioria das vezes, são irreais, ninguém consegue alcançar. Ninguém consegue viver e atender todas as expectativas que eles colocam. Padrões de beleza que só quem consegue fazer um monte de cirurgia consegue alcançar. Padrões fora do comum, que não é possível uma pessoa normal se enquadrar. Uma pessoa que acorda cedo, trabalha, volta do trabalho, tem que estudar, cuidar de casa, cuidar dos filhos, do marido. Um marido que trabalha 12 horas por dia. Como é que vai se enquadrar em alguns padrões que a mídia coloca? É impossível. Gideão, irmão, ele pensava que para ser um grande homem de Deus, ele deveria estar enquadrado em alguns padrões. Por isso que ele falou assim: quem? Eu? Libertar Israel? Deixa isso para outro, rapaz. Não vem falar isso comigo, não. Você achou o Gideão errado. Talvez tenha outro Gideão por aqui. Ele achou que precisava fazer parte de uma tribo grande, uma das grandes tribos de Israel. As grandes no quesito quantidade de pessoas. Todas as tribos eram consideradas iguais. Jacó não colocou nenhuma acima da outra. Ele falou assim: eu sou da menor tribo. Como que eu vou libertar Israel? Então ele achava que ele deveria vir de uma tribo grande, que ele deveria ser o filho mais forte, mais corajoso. E essa crença limitante que estava na vida de Gideão, por causa dela, ele deu para o anjo uma resposta negativa para o chamado que ele recebeu. Eu pergunto para você que está aqui assistindo até agora essa aula aqui comigo. Talvez você está dando uma resposta negativa para o chamado de Deus na sua vida por causa da sua baixa autoestima. Você não acredita naquilo que Deus está falando sobre você. Você não está acreditando quando Deus promete algo para você. Você acredita que pode ser com qualquer outra pessoa, menos com você. Quando Deus te faz um chamado, irmãos, Ele sabe o que Ele está vendo e Ele sabe qual é o potencial que Ele colocou em você. Mas às vezes a sua baixa autoestima faz com que você não veja nada disso. E aí você está falando: ixi, Deus está se enganando, não é comigo não essa conversa. Eu? Irmãos, eu sempre falo, né, quando eu estou ensinando o pessoal, que na escola eu me escondi atrás das pessoas para não ter que falar. Olha onde eu estou aqui, caçando falar aqui na internet. Onde depois todo mundo pode ver o vídeo, vai ficar lá, quem quiser ver aqui eu espirrando no meio da aula. Eu me escondia, não apresentava nenhum trabalho. Eu escrevia tudo para não ter que apresentar. A crença limitante na minha, na sua vida, ela faz a gente querer dar uma resposta negativa para o chamado de Deus. Qual a resposta que você está dando diante das oportunidades que Deus tem colocado na sua frente? Recebeu uma proposta para ocupar uma posição importante ministerialmente falando, mas está... Não, eu não. Tenho vergonha. Queridos, é Deus que está olhando o seu potencial. Quando você reconhecer isso vai tornar você uma pessoa mais apta para enfrentar os obstáculos e os desafios da vida.
Agora que você conhece, sabe, identificar o potencial que você tem, você vai conseguir ter mais resistência, mais determinação, mais coragem para assumir aquilo que Deus quer que você faça. E o terceiro ponto que eu falei, onde ocorre essa baixa autoestima, também é no pensamento. Terceiro ponto. Pensamentos infundados são gerados na mente sem um motivo real. Ou seja, surge a partir dos traumas causados por situações que não foram resolvidas. Às vezes, uma situação que você não resolveu lá na sua vida, que foi negativa, fez você querer fugir de todas aquelas situações que podem se parecer com aquilo que aconteceu. Isso é um trauma que você tem na sua vida. Isso faz você ficar com uma autoestima baixa. Por exemplo, se você, na época da sua escola, por exemplo, aqui eu estava falando de apresentar trabalho, você foi lá apresentar o trabalho e você foi mal, gaguejou, riram de você, tiraram barato de você. Isso se tornou um trauma para você. E hoje, alguém falar para você, vem falar na frente das outras pessoas aqui, vai parecer para você uma loucura. Geralmente acontece com pessoas que nunca descobriram as suas qualidades. Talvez você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que até fala, se comunicaria muito bem se tivesse coragem para se comunicar. Então, sabendo disso, você pode evitar armadilhas que a baixa autoestima vai colocar você. Vou citar algumas coisas aqui que, se fizer parte da sua vida, irmão, você precisa verificar como está a sua autoestima. Olha só, insegurança, medo, inadaptação, uma pessoa que não consegue ter jogo de cintura, perfeccionismo também, dúvidas, incerteza, falta de confiança na sua capacidade, medo de errar, busca incessante por reconhecimento. Sabe aquela pessoa que tem necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento, ela faz as coisas, mas tudo que ela quer é que alguém elogie ela. Baixa autoestima. Precisa de sempre alguém ali para falar para ela: parabéns, bonitinho. Medo de falar em público. Se você é um líder, irmão, e você tem esse medo aqui, você precisa cuidar disso, porque na verdade o seu medo não é de falar. O seu medo é de falar e falhar por causa disso. O seu medo é do que as pessoas vão achar de você se você não falar bem. Seu medo não é de falar. Então, ajusta a sua autoestima. O medo que muitas pessoas têm não é um medo de falar. Medo de falar, não existe medo de falar. Você tem medo do que as pessoas vão achar de você se você falar algo, né? Falar alguma besteira. É o que a maioria das pessoas pensam. Então, você tem necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento. Porque mesmo que você fale algo errado, você depois vai lá e se corrige e fala o certo. Pronto. Aí eu quero falar agora aqui, irmãos, para não estender muito a aula. Vamos lá, queridos. Quais os efeitos da autoimagem negativa e da baixa autoestima na vida de uma pessoa? Quais os efeitos que pode causar? Eu vou ler agora o versículo 13 para vocês aí. Juízes, capítulo 6, versículo 13. Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha aqui o que está dizendo Gideão. Os efeitos da baixa autoestima são prejudiciais porque faz com que a pessoa esteja infeliz, mesmo diante de coisas relevantes. Imagina que você está lá vendo um anjo na sua frente, falando com você, te elogiando, te chamando de varão valoroso, e você está lá reclamando, falando que Deus te abandonou. Olha só a situação de Gideão. Infeliz, mesmo diante de uma situação maravilhosa. Às vezes, se você tem baixa autoestima e você tem esse problema na sua vida, você está vivendo algo extraordinário,
e mesmo assim você está reclamando da vida, você está murmurando, você não está vendo o lado positivo. As pessoas que têm baixa autoestima, elas vivem nesses sentimentos aqui, ó. Ela fica isolada, ela fica solitária, ela gosta só quer ficar sozinha, não quer ficar com ninguém. Ela também é uma pessoa que se sente rejeitada, se sente não amada, impotente, indefesa. É uma pessoa medrosa, insegura, impaciente. É uma pessoa que não tem paz, não se sente segura, não consegue perdoar. A pessoa que está sempre sentindo essas coisas aqui são sinais de uma baixa autoestima. Ela é uma pessoa zangada, mal-humorada. Ela tem dependência emocional. Elas não são pessoas curiosas, não gostam de descobrir coisas novas, elas não gostam de arriscar. Não, vamos fazer uma coisa nova, vamos passar hoje pela rua do meio. Ah, não, estou acostumado já a passar sempre naquele cantinho ali da rua de baixo que eu gosto. Elas são retraídas, não gostam de fazer amizade, não gostam de falar com as pessoas, são ciumentas também. São pessoas que são inclinadas a criticar os outros, porque do mesmo jeito que ela vê um monte de defeito nela, ela gosta também de ver defeito nas outras pessoas. Tem tendência à depressão, dificuldade de perdoar, já falei, né? São pessoas autocríticas, só veem coisas ruins nela mesmo, tem ódio de si mesmo, se sentem rejeitados, assim como Gideão. São pessoas que reclamam, murmuram, são pessoas intolerantes. São aquelas pessoas que você não pode falar um A que ela já se dói. Pessoas que ela não pode falar um Azinho que ele já, ai, me bateu, coitado de mim. Então, o pior de tudo que causa nessas pessoas é incredulidade com relação às promessas de Deus. O pior de tudo é o anjo aparecer para você e falar assim, varão, varoa, valorosa. Varão valoroso, você vai libertar toda a sua família. Você fala, eu não. É o pior que pode acontecer, querido. Vou deixar aqui alguns exemplos para vocês lerem depois de baixa autoestima na Bíblia. Ó, Moisés é um exemplo, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Elias, 1 Reis 19, do 4 ao 10. E Mefibosete, que é o filho de Jonatas, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Exemplos na Bíblia de pessoas com baixa autoestima. O próprio Deus chamou Moisés lá da sarça ardente e falou para ele, vai lá no faraó e fala para ele libertar o meu povo. Moisés, eu não, Deus, manda outro, por favor. Eu não sei falar, Deus. O profeta Jeremias também, quando foi chamado, falou, não, Deus, eu não sei falar muito bem, me livra dessa daí, chama outro. Então, todos esses casos aqui na Bíblia e outros ainda estão também, baixa autoestima. Então, irmão, isso aqui é um assunto espiritual. Como que Deus tratou a baixa autoestima de Moisés? Ah, você tem problema? Então você não quer falar? Você acha que você não fala bem? Tá bom, vou chamar o Arão, ele vai ficar do seu lado, você fala para ele e ele fala para o povo. O que isso ensina pra gente? Que Deus não vai ficar aceitando as nossas desculpas. Ele quer que a gente vá e faça aquilo que ele está falando. Ele não vai ficar aceitando as nossas desculpas. Isso são desculpas por causa da nossa baixa autoestima. Então precisamos tratá-las. Aqui, ó, o Flávio tá falando aí, né, ó. Quando se trata de falar em público, a vergonha e o medo bate. Mas hoje você aprendeu o que aqui, Flávio? Que na verdade o seu medo é o quê? Do que as pessoas vão achar de você. Porque se você falar algo errado, você depois pega lá o seu material e você fala, gente, desculpa, eu falei algo errado, vou corrigir, tá bom? Até o jornal faz isso. Eles dão uma notícia lá e depois vê, fala, ah, estava errado esse número aqui, o número certo é tal, tal e tal. Agora, o que a gente sente? Não, o que fulano vai pensar se eu gaguejar? Não, o que as pessoas vão achar de mim se eu falar alguma coisa errada? Esse é o nosso problema, é o medo de falhar, tá? Muda o falar por falhar em público. Esse é o medo de verdade. Como superar a autoimagem negativa e a baixa autoestima? Como que você vai fazer para você superar isso?
para vencer essa crença limitante da autoimagem negativa e da baixa autoestima, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e observar o que Deus diz ao nosso respeito, porque somente a opinião dele, essa sim é que importa. Na verdade, o que as pessoas vão achar não importa. O que importa é o que Deus vai achar de nós. Deus quer que eu fale alguma coisa para uma determinada pessoa. O que ela vai achar se eu for lá e falar? Olha, eu preciso mostrar que aquela pessoa ali está com um comportamento errado diante da Bíblia. Por quê? Você precisa mostrar? Porque é um discípulo meu. É um familiar meu. Vai lá e mostra. O que ele vai achar é com ele e Deus. Não importa. Tá bom? O anjo disse aqui para Gideão, olha só, isso era, né, que a gente está falando, o que Gideão achava dele. Agora, e o que Deus achava dele? O anjo falou. Versículo 12, o anjo chegou e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo. Eu quero dizer para você aí, Flávio, Aparecida, Gabriele, Ronan, Jaqueline... Todos vocês que estão aí, quem está aqui no Instagram, o Sarney, o Diego aí, todo o pessoal que foi entrando aí que eu já perdi aqui. O Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. O Senhor é contigo. É nisso que você precisa acreditar e não no que as pessoas possam dizer a seu respeito. É com essa palavra que você precisa se mover e não com a palavra negativa que as pessoas disseram ou que você mesmo disse sobre você. É nessa palavra que você precisa se mover, porque quando você se mover nesta palavra aqui, você vai fazer o que Gideão fez, libertou o povo, completou aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Deus, irmãos, ele nos vê da forma que ele nos fez. Sabia disso? Deus, quando nós estamos na presença dele, ele olha para nós e nos vê da forma que ele nos fez. Estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Se ele disse que você é mais que vencedor sobre todas as coisas, então você é. Se ele disse que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, então você pode. A Bíblia diz que nós somos valiosos aos olhos de Deus e que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, você, do jeito que você expressa o caráter e a imagem de Deus. Salmo 8, no versículo 5, a palavra diz assim, que nós fomos coroados por ele de glória e honra. Salmo 8, versículo 5, nós fomos coroados por Deus de glória e honra. É assim que Deus nos fez, irmãos. Sabe quando ele fala assim, coroado de glória e honra? Essa palavra aqui no original, lá no hebraico, essa palavra significa que Deus nos cobriu de luz. Então Deus verdadeiramente te fez para brilhar, querido. Não é para você ser um zero à esquerda. Deus te fez para você realmente ser alguém diferente. Aí, a gente tem lá no versículo 14 de Juízes, capítulo 6, olha só o que o anjo disse aqui. Então, o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Você pode estar achando, ai Senhor, ai de mim, coitado de mim, eu sou menor, eu não mereço, eu sou tão pequeno. Você pode estar dando todas as desculpas que você está dando aí. Deus, quando ele olha para você, ele vê lá um guerreiro. Ele te vê com as armaduras de Efésios. Ele te vê pronto para guerrear, pronto para lutar, pronto para vencer. Aí ele fala, vai na sua força aí. Aí você fala, como assim? Eu estou dando um monte de desculpa aqui e o Senhor está mandando eu ir na minha força? Mas é na força que ele está vendo que você tem, quando você se posicionar como quem você realmente é. E ele diz para o Gideão, vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. O que parece aqui, querido, quando a gente vê isso aqui, é que o anjo não deu nem bola para as crenças limitantes de Gideão. Ele não deu nem bola para as desculpas esfarrapadas que o Gideão estava dando lá, para as reclamações dele. Falou, vai lá, varão, vai nessa tua força aí. Então eu digo para você, pare de dar desculpas e vai nessa tua força.
Vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai ser o homem, a mulher de Deus que Deus te chamou para ser. É isso que Deus está dizendo para nós hoje aqui. Deus, querido, Ele sempre vai nos ver acima dos argumentos que a gente pode dar. Você pode estar cheio de argumentos aí para não ser um evangelista, para não ser um pregador da palavra, para não ser um líder, para não abrir tua célula, para não fazer a vontade de Deus. Você pode estar dando várias desculpas, mas Deus ele está acima disso daí, querido. Ele está só olhando para você e falando, vai nessa tua força aí, eu estou aqui, ó. Estou esperando você se mexer. Deus, irmãos, Ele quer nos tirar desse lugar de limitação que nós mesmos nos colocamos. Pode ser que você está nessa limitação aí, na sua vida emocional, espiritual. Pode ser que você está nessa limitação aí na sua vida financeira, ministerial. Mas Deus quer te tirar dessa limitação que você mesmo se colocou, talvez por causa dessas crenças limitantes. Talvez por causa dessa baixa autoestima aí, talvez por traumas da sua infância. E o que Deus quer que você faça é que você esteja disposto a mudar a forma que você está enxergando a sua própria vida, a mudar a forma que você está olhando para você mesmo, a olhar para novas possibilidades. Aí sim, olhar para as coisas que te levam a ficar entristecido, chateado, magoado, olhar essas coisas por um outro lado, falar assim, é uma lição que eu tive que aprender, sofri, doeu, aprendi a lição, amém, então agora isso daqui ficou para trás, é só aprendizado na minha vida, porque agora eu vou seguir aqui para fazer a vontade de Deus, para ser aquilo que Ele me chamou para ser. Precisamos dar um novo significado para o que nos paralisou. Aprender a lição e continuar. Você precisa dar um novo significado para aquilo que te feriu, que te machucou na sua vida, que te paralisou, te fez querer desistir. Aquilo ali aconteceu por algum motivo. Tire o ensinamento daquilo ali e siga em frente, irmão. Deixa eu ver uma pergunta aqui que o irmão aqui da Mente Brilhante está mandando aqui. Pastor, gostaria de fazer aqui. Se a pessoa tem muito conteúdo, mas na hora trava. Isso é nervosismo, isso daí é falta de prática. Você acha que a primeira live que eu fiz aqui, eu consegui ir falando com vocês aqui, lendo comentário, respondendo pergunta? Não, não foi assim. A primeira vez também que subiu para ministrar a palavra, já foi com desenvoltura? Não. A primeira vez que eu fui ministrar a palavra, a minha folha ficou branca, tudo que eu anotei sumiu, parece, eu não conseguia falar nada. Mas com o tempo, com a prática, vai. Agora, essa coisa só vai mudar quando você der o primeiro passo. Só vai mudar quando você der o primeiro passo. Enquanto você ficar, eu não vou conseguir, tá paralisado aqui por causa da crença limitante. Tem que dar o primeiro passo. Requer coragem, requer comprometimento. Às vezes, você tem uma dificuldade. Você até tem bastante conteúdo, mas tem dificuldade de pôr para fora. Então, você vai ter que treinar, melhorar suas habilidades, aprender como fazer melhor. Entendeu? Tudo isso. E aí, nós precisamos entender, queridos, que Deus nos fez perfeitos. Nós fomos criados por Deus perfeitos. Fomos criados por Ele. E é hora de nós aprendermos que Ele nos aceita. Ele não aceita nossos pecados, Ele não concorda com o pecado na vida de ninguém, mas a sua pessoa, se você gagueja, Ele te aceita. Se você treme na hora de falar, Ele te aceita. Se você, quando está na frente das pessoas, fica tremendo igual para ver, não tem problema, Ele te aceita. O importante é isso. A gente estava falando sobre coragem, né, nessa semana. A gente pensa que coragem, o corajoso é aquele que não tem medo. Sabe que não é isso? Não tem nada a ver. O corajoso é aquele que faz mesmo estando com medo. O corajoso não é uma pessoa que não sente medo nenhum. O corajoso é alguém que mesmo quando está sentindo medo, vai lá e faz. Esse é o corajoso. Então, a gente precisa entender que Deus vai nos aceitar como nós somos. Precisamos entender que a sociedade tem padrões que são preconceituosos, que muitas vezes nós não vamos mesmo nos enquadrar neles.
principalmente nós que estamos na presença de Deus. Então Deus, irmão, te trouxe aqui hoje, nesta aula agora, exatamente neste horário, às 9h23 da noite, para você entender que é necessário decidir. Você precisa decidir. Decidir o quê, pastor? Decidir amar, decidir perdoar outras pessoas, decidir elogiar as pessoas, decidir mudar a forma com que você olha para você mesmo, para suas habilidades, para suas características físicas, pessoais. É hora de você entender que é necessário procurar um equilíbrio nas suas emoções. É hora de você entender que Deus acredita em você. Ele te vê exatamente como você é. E ele diz para você, você é uma bênção. Mas agora eu pergunto para você, você acredita em você? Será que você acredita em você? Deus acredita em você. E você acredita em si mesmo? Para termos uma autoestima positiva, precisamos passar pela cruz. Precisamos estarmos na presença de Deus. Precisamos deixar Deus curar nossas feridas, nossos traumas. Se é falta de perdão, precisa liberar perdão. Se é mágoa, você precisa se desvincular dessas pessoas. Se você não consegue achar algo positivo em você, você precisa encontrar porque você foi feito por Deus e Deus não faz nada de qualquer jeito. Quando nós estamos fortalecidos em Deus, podemos resistir a todos esses fatores que provocam a baixa autoestima. Então, querido e querida, vocês que estão assistindo aqui, é chegada a hora de abandonar a autocrítica. Pare de ficar criticando as coisas que você faz, o jeito que você é, e comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Para com esse negócio de ficar se culpando, de ficar com sentimento de abandono. Tem gente que se sente abandonado por Deus. Tem gente que se sente abandonado por outras pessoas. Pare de ficar com essa rejeição, de carência, frustração, vergonha, inveja, timidez, insegurança. Para com tudo isso, querido. Mesmo que nós possamos enfrentar dias difíceis, dificuldades no nosso dia a dia, o Espírito Santo vai nos ajudar a ultrapassar todos os limites que nós temos em nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai me ajudar, vai te ajudar a superar todas as dificuldades que você possa ter na sua vida e ele vai te ajudar a vencer e se tornar uma pessoa com uma autoestima positiva. Se tornar uma pessoa com uma autoestima positiva, que enxerga em si mesmo as qualidades que Deus enxerga. É isso que você precisa. É isso que Deus quer fazer na sua vida, mas para Ele conseguir fazer isso, você precisa se deixar ser alcançado pelo Espírito de Deus, parar de acreditar nessas coisas que você mesmo diz sobre você e começar a acreditar naquilo que Deus diz sobre você. É isso que você precisa fazer.